Boa noite, galera. Vamos começar o nosso culto. E hoje eu quero estar pensando com vocês sobre qual caminho que você está seguindo. Eu vou falar isso baseado na história de Jonas. Você pode estar abrindo aí suas Bíblias em Jonas. E a gente vai estar acompanhando aí pelo capítulo 1, pelo capítulo 2 e o capítulo 3, tá bom? Então, o tema da mensagem é esse: qual caminho você está seguindo? Ou você está no caminho de Nínive ou no caminho de Tarsis? E a gente vai entender primeiro um pouco da história de Jonas, para que a gente possa entender qual que seria o caminho de Nínive e qual que seria o caminho de Tarsis, né? Então, a história de Jonas começa com Deus mandando ele para a cidade de Nínive, pregar a palavra naquela cidade. E Jonas não quer ir. Ele foge de Deus e pega um navio que está indo para a cidade de Tarsis. Ele quer ir para longe de Deus porque ele não quer cumprir o que Deus pediu para ele fazer. No caminho de Tarsis ele enfrenta uma tempestade, ele é lançado ao mar e ele é engolido por um peixe. Dentro do peixe Jonas se arrepende, ele ora, o peixe vomita Jonas e Jonas vai a Nínive, prega e 120 mil pessoas são salvas através da pregação de Jonas. Então essa é a história de Jonas, né? Resumidamente é essa. Então vamos entender um pouco da história dele e aplicar nas nossas vidas. Deus mostrou para Jonas qual era a sua vontade. A vontade de Deus era que Jonas fosse para Nínive pregar a palavra. Qual seria a vontade de Deus para as nossas vidas? Eu creio que seria uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, ir aos cultos, pregar a palavra àqueles que precisam ouvir, fazer os evangelismos que a gente fez bastante o ano passado, e esse ano, infelizmente, por causa dessa pandemia, não foi possível fazer nenhum evangelismo ainda. Então essa é a vontade de Deus, que a gente tenha uma vida de comunhão com Ele e que a gente leve a palavra a todos aqueles que necessitam ouvir. Esse é o caminho de Nínive, o caminho da vontade de Deus. Mas Jonas escolheu ir para Tarsis, ir para longe de Deus. E aí fica a pergunta: será que você está fazendo a vontade de Deus? Ou você está escolhendo um caminho que está te levando para longe da vontade de Deus? As suas escolhas estão te levando para mais perto ou para mais longe de Deus? A gente não faz aquilo que é da vontade de Deus, a gente está escolhendo um caminho muito perigoso. É um caminho que nos afasta de Deus, nos afasta da presença de Deus. E esse caminho longe de Deus, ele é cheio de tempestades, problemas, perigos. Muitas vezes somos lançados ao mar, engolidos pelos peixes. Tudo isso porque desobedecemos a Deus, não fazemos aquilo que Ele nos pediu para fazer. Não fizemos aquilo que era a vontade dEle e escolhemos nossos próprios caminhos. Decidimos faltar dos cultos, não fazer o evangelismo, não ler a palavra. Escolhemos amizades que nos afastam de Deus. Escolhemos namoros que nos afastam de Deus. Enfim, fazemos escolhas essas que acabam nos afastando de Deus e nos levando por um caminho cheio de perigos, cheio de tempestades, cheio de problemas. E nós mesmos que causamos isso, são nossas escolhas. Nós que escolhemos seguir um caminho que aos nossos olhos até parecia bom,
mas o fim dele se tornou tempestades, problemas, perigos. E a gente tem que entender que essas nossas escolhas, esses caminhos errados que seguimos, nem sempre, às vezes a gente pode pensar, só vou fazer mal para mim mesmo, mas não. Aprendemos com Jonas que ele foi para um navio cheio de gente que não tinha nada a ver com a história dele, com a escolha dele, com a desobediência dele, e todos sofreram por causa daquela tempestade. Todos estavam com medo, e todos estavam com perigos. Às vezes nós tomamos escolhas e seguimos caminho que vai trazer tempestade, não só para as nossas vidas, mas também para aqueles que convivem com a gente, que estão com a gente no nosso dia a dia, nossos amigos, família, enfim. Todos eles acabam sofrendo por causa das nossas escolhas, por causa de atitudes erradas que a gente tomou, e a gente acaba trazendo tempestade para a vida dessas pessoas. Porém, aprendemos também com Jonas que sempre há tempo para voltar, para recomeçar. Depois que Jonas passou por tudo isso, passou pela tempestade, foi lançado ao mar, foi engolido pelo peixe, ele viu que estava errado. E a primeira coisa que ele fez, antes ainda de ser jogado ao mar, foi ele, lá no navio, reconhecer que aquela tempestade era culpa dele. Ele falou para todo mundo: eu desobedeci ao meu Deus e por isso veio essa tempestade. Peço que me joguem ao mar para que essa tempestade acalme. Então ele reconheceu que ele estava fazendo mal para aquelas pessoas que não tinham nada a ver com a sua história, com os seus problemas, com a sua desobediência a Deus. E jogaram ele ao mar e a tempestade acalmou. Então, quando a gente reconhece nossos erros, as pessoas ao nosso lado, que estavam sofrendo junto com a gente, a tempestade se acalma para elas. Os problemas que a gente estava causando para as pessoas, através de nossas atitudes erradas, a gente acaba acalmando essa tempestade para as pessoas. E aí Jonas é engolido pelo peixe, e lá ele se arrepende, conversa com Deus, pede perdão, e Deus o perdoa. Então eu quero dizer para você que mesmo que você esteja seguindo esse caminho errado, caminho para Tarsis, que é o caminho errado, que é o caminho que nos leva para longe de Deus, Deus sempre nos dá uma oportunidade para voltar para o seu caminho. Jonas se arrependeu, o peixe vomitou ele, e Deus falou novamente com ele: vai para Nínive e pregue a minha palavra. Dessa vez Jonas obedeceu, foi para Nínive, anunciou a palavra de Deus para eles. O povo de Nínive se arrependeu, e a Bíblia nos diz que 120 pessoas foram salvas, 120 mil pessoas foram salvas pela pregação de Jonas. E essa é a vontade de Deus, que a gente possa estar levando a sua palavra, que a gente possa, com as nossas vidas, com as nossas palavras, nossas atitudes, demonstrar para as pessoas o quanto Deus o ama e o quanto Deus quer mudar a vida das pessoas. Então que nós possamos estar escolhendo o caminho certo, o caminho da vontade de Deus, o caminho que agrade a Deus e que não aquele caminho que nos agrade, as nossas escolhas erradas. No caminho para Nínive, 120 mil pessoas foram salvas através da pregação de Jonas. No caminho para Tarsis, teve um navio a perigo por causa da desobediência de Jonas. Então que nós possamos parar para refletir que, obedecendo a Deus, nós iremos levar pessoas a serem salvas através da nossa pregação, através do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Mas que no caminho de Tarsis, no caminho da nossa desobediência, nós colocaremos pessoas ao nosso redor em perigo. Nós iremos levar tempestades na vida de pessoas que não têm nada a ver com a nossa desobediência. Então que nós possamos escolher o caminho certo, o caminho de Deus, o caminho da sua vontade. Em Provérbios 14:12, diz que há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Há caminhos que a gente possa seguir que
Pode ser que não tenha mais volta, que o fim dele seja a morte. Não foi o caso de Jonas. Deus lhe deu uma nova oportunidade. Houve tempo de se arrepender. Mas você, querido adolescente, está numa fase de muitas escolhas, muitas companhias, muitas propostas. E às vezes há caminhos que não tem mais volta. O fim dele é a morte. Eu quero que você possa estar sempre orando, buscando a vontade de Deus. E que você tenha sabedoria o suficiente para saber escolher os seus caminhos. E não se deixar levar por más influências, pessoas que não querem o seu bem, só querem te afundar, para que você não possa acabar escolhendo um caminho que o final dela seja a morte, mas que você escolha o caminho da vida, o caminho de Jesus Cristo. Em João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o nosso único caminho. Só Ele que nos leva a Deus, só Ele que nos dá a salvação, só Ele que perdoa os nossos pecados. Então esse é o único caminho que nós devemos seguir, o caminho de Deus, o caminho da sua vontade. Não deixe que seus desejos, suas vontades, seus pensamentos ou suas amizades façam com que você escolha um caminho que desagrade a Deus, um caminho que vai te trazer problemas, dificuldades, tempestades, e não só para você, mas para as pessoas que convivem com vocês também. Então que nós possamos escolher aquele caminho certo, o caminho da palavra de Deus, um caminho que, se a gente seguir, iremos levar salvação para as pessoas, e não o caminho da desobediência, que irá causar problemas para nós e para as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Então que nós possamos aprender com Jonas, que foi desobediente, causou problemas, tempestades, mas se arrependeu. E isso é muito importante, se arrepender. Deus reconhece um coração verdadeiro, um coração que se arrepende, e Ele está sempre disposto a perdoar. Ele perdoou Jonas, e Jonas foi e fez a sua vontade. 120.000 pessoas foram salvas através da obediência de Jonas. Então que nós possamos pensar quantos problemas nós já levamos a pessoas que convivem ao nosso redor por desobediência nossa à palavra de Deus, e quantas pessoas deixamos de atingir com o verdadeiro evangelho porque nós não obedecemos a sua palavra, porque a gente escolheu caminhos segundo o nosso coração e não segundo a vontade de Deus. Então que Deus abençoe a sua vida, querido adolescente, e que você possa saber escolher certo, escolher aquilo que é da vontade de Deus, e que você siga o caminho para Nínive, o caminho de Deus, o caminho onde você irá levar salvação para as pessoas. E não escolha o caminho de Tarsis, que é um caminho de tempestades e de perigos. Amém?